Falamos esses dias sobre alguns assuntos de família. Falamos sobre o ambiente, sobre alguma coisa que tem dentro de casa que às vezes atrai a atenção do diabo. Alguma coisa de alguém que já morou naquela casa, que não servia ao Senhor e servia como um amuleto. Eu falei algumas experiências minhas. Eu falei que eu estava descendo para minha casa, perto da Itamaraty, a loja de um amigo. Ele estava encurvado e ele não conseguia se levantar. E de repente, eu fui orar por ele, eu vi uma onça, uma coisa. Tinha um quadro na parede, eu falei para ele: olha, esse quadro me deu arrepios. Aí ele falou: não, isso eu recebi de uma madrinha minha, que quem mais me ajudou na vida. Você não imagina, tudo que eu precisei foi essa pessoa que me deu. Quando ele foi quebrar o quadro, entre o papelão e aonde estava a pintura tinha uma guia. Eu falei aqui sobre o que a gente vive quando nós não temos a atenção espiritual, do ambiente espiritual. É como o bebê, existe um corpo lá dentro, existe alguém que não é você dentro de você. Mamãe, quando está grávida, aí sente desejo de comer tijolo, chinelo, aquilo que você não come, aquilo que você não gosta. Eu conheço uma pessoa que não bebia e não fumava. Quando estava num terreiro, ela bebia 1 litro de cachaça. Aquele desejo não era dela, era daquilo que estava dentro dela. Então, quando nós pecamos, damos vazão à carne, com pecado, com maledicência, com mentira, com palavrões, com afronta, quando nós fazemos algo que atrai a presença do inimigo, isso vem para a nossa casa. Mas Gálatas 5 também fala do fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, bondade. Quando nós alimentamos Deus dentro de nós, as coisas mudam na nossa vida. E hoje eu queria falar sobre ação maligna ou coincidência. Eu fui na casa de um amigo meu, eu tinha dado um CD do samba gospel para ele, mas eu conheci ele, um homem saudável, grandão. Uma vez ele me separou de uma briga, que alguém ia me bater, porque ele era grandão, fortão, e ele não deixou aquela pessoa me bater. Só que ele se casou, e ele foi morar no quintal de uma pessoa que eu conhecia. Antigamente tinha pessoas que bebiam demais, ficavam jogadas no chão no nosso bairro aqui, ficava largada lá. Aí a família sempre ia levar para casa, e era meu amigo o filho desse homem. Esse homem, ele bebeu tanto que ele perdeu as pernas, teve que amputar. Mas ele se converteu, esse senhor. Ele se converteu. E no quintal da casa dele, esse meu amigo foi morar, porque casou com a filha desse homem, no mesmo quintal. E eu fui lá na casa dele, eu estava ouvindo a música tocar. Aí pediram para me subir. Quando eu cheguei lá, ele estava sem as pernas também. Falei: o que houve? Falou: olha, rapaz, tive uma complicação. Ele bebia, nem tanto assim, mas teve uma complicação e ele perdeu as pernas. E algum tempo atrás eu fiquei sabendo do genro dele, um outro rapaz muito mais jovem. Ele estava na frente da minha casa ali bebendo, e ele ia buscar drogas, e esse rapaz também amputou a perna. Seria coincidência? Ou existe uma ação maligna que está ali, que quer se prolongar na vida daquela família? Numa outra situação, nós aconselhamos um casal, e o marido já teve outro casamento, e houve um abandono numa determinada idade dos filhos. Esse homem, ele é um homem de Deus hoje, mas ele sofria por conta daquele espaço de vida daqueles meninos terem vivido sem pai. Só que naquele momento ele estava prestes a se separar. Por isso que nós conversamos. E aquilo que aconteceu na vida dele estava acontecendo novamente na vida do filho. Seria coincidência? Ou o diabo está querendo colocar na sua casa um replay, na minha casa, na casa de quem está nos assistindo, um replay do que já aconteceu lá atrás? Vícios, casos de assassinato, casos de homossexualismo recorrente, em espaços de poucos anos, e a família dá sequência. Seria coincidência ou uma ação maligna? Talvez você
esteja pensando em alguma pessoa que você conheça. Mas eu queria fazer um alerta hoje para a igreja. Nós vamos fazer uma oração. Você vai levar esse cântaro aqui para sua casa. Você vai ungir tudo na sua casa. Eu estou falando tudo, porque até objetos podem trazer a presença. Falei aqui domingo de uma família que fomos orar e tiramos a bebida dali. Era uma família que estava destroçada, porque aquele cantinho, mesmo sem ninguém beber na casa, era influência, trazia a presença maligna para aquele lugar. E eu queria que você levasse, você ungisse os umbrais, ungissem os filhos, os cômodos. O marido unge a mulher unge o marido. Ora como família, porque talvez o diabo está querendo fazer com seus filhos aquilo que ele fez com você. A destruição que ele fez na sua vida, ele está querendo promover na vida dos seus filhos. Mas existe uma maneira de nós interrompermos essa sequência, amém? Você crê? Então, como lidar com essa situação? Eu vou falar aqui, 2 Coríntios 5,17, eu não precisa nem colocar, que eu quero que vocês orem a Bíblia comigo, vocês vão repetir comigo. Assim, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa situação do passado vai ficar no passado, amém? Amém? Você crê nisso em nome do Senhor Jesus? Amém? Porque agora você é nova criatura. Mas você vai repetir comigo Romanos 8:1, que foi lido aqui. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O diabo já não tem mais domínio. Nós andamos segundo ao Espírito. Nós somos seres espirituais. O Tiago falou muito legal dessa regra interna, externa e eterna. Muito show de bola. Você precisa criar esses hábitos espirituais, disciplinas espirituais. Orar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, jejuar. Olha, ontem eu tive um tempo tão bom. Nossa oração de terça-feira, eu estava lá fora e chorando com Deus, falando com Deus. Falei, Senhor, até conversei com o Cosme isso, porque eu frequentava a casa do Cosme, e muitas vezes eu chegava de madrugada, eu tinha muita liberdade, lá tinha um bar, né? Bebe lá. Eu marcava o que eu bebia, e aí sempre tinha alguém possesso ali. Eu lembro uma vez que eu levei a sua mãe na casa de outra pessoa que tinha um terreiro, e eu fui levar ela recebeu uma entidade, lá no outro terreiro, outra entidade diferente. Quando eles se viram, começaram a conversar. Eu falei, Senhor Jesus, às vezes eu me sinto tão só, que meu coração precisa mais da glória do Senhor, como aconteceu aqui. O Senhor falou comigo, eu nunca te deixei. Por quantas você passou, eu estava com você. Aí na minha mente começou a vir situações, eu marquei 12 situações de quase morte que aconteceram comigo, com um revólver na minha cabeça. Teve situação que o cara tentou tirar e não entrou a bala, ele me deu coronhado. Situações que a Kátia levantava de madrugada para orar por mim, e o Senhor falou, eu estava com você. Aquilo mexeu comigo, eu vim aqui na frente orar, e eu andava para cá, e para lá, e para cá, e para lá, mas eu senti uma presença tão forte, tão grande, que eu podia perceber asas de um ser muito grande, muito grande. Quando você vê aí e fala, tem um anjinho, não tem na Bíblia anjinho não. Anjos são seres comuns, mas os querubins, os serafins, esses anjos de grande porte, tinha um aqui me acompanhando aquilo e trouxe cura para mim. E o Senhor vai trazer cura para a tua casa também. Você não está só, o Senhor está com você, amém? Vamos ficar de pé, que nós vamos ler o último versículo para orar. Você vai repetir comigo bem forte assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Fala assim, o maligno não me toca. Fala assim, o maligno não toca na minha casa. O maligno não toca nas finanças da minha casa. O maligno não toca nos meus filhos. Repete comigo assim, diabo, você não tem autorização de tocar em mim,
porque eu sou nova criatura. E nós vamos desenvolver santidade, desenvolvimento espiritual. Agora eu queria que as famílias se unissem. Quem não recebeu esse cântaro, levanta a mão que a pastora vai levar um para você. Olha aqui, 1, 2 famílias. Tem mais alguém? A pastora, lá no fundo também, a irmã ali. Tem alguém que não recebeu? O Cosme aqui. Isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém ali? Amém. Nós vamos fazer um ato profético. Poxa, mas isso daí é o quê? Ato profético. Jesus, ele pegou barro e colocou nos olhos de um cego para ser curado. O mar se abriu, mas Deus falou: bota uma vara aí que ele vai abrir. A sombra de Pedro curava. Eles ficavam na sombra para ser curado. Paulo, as vestes de Paulo estavam curando, o suor de Paulo estava curando. E aí você vai levar isso para sua casa e vai falar: na minha casa não tem. Unja tudo, porque você vai sentir arrepios. Você vai falar: não, o diabo aqui não toca. A minha família é do Senhor. Nós somos servos do Senhor, amém? Então agora eu queria que os casais orassem juntos, amém? Se tiver perdão para pedir um para o outro, como domingo, pede. Porque se existe uma coisa que é abertura de porta para quem quer ser intercessor, trabalhar com libertação, problema financeiro, o diabo vai agir lá se estiver aberto. Mágoa, o diabo vai agir. Problema emocional, falta de perdão, o diabo vai agir na área emocional, vai agir na sua vida na área emocional. Você vai ter processos de crise. Começa a pedir perdão e falar: não, a minha família é do Senhor. Vamos orar? Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento a tua igreja, Senhor, está reunida mais uma vez. Somos família, e a nossa família está debaixo das mãos do Senhor. Pai, assim como o sangue do Cordeiro, que simbolizou, Senhor, o sangue da cruz que estava nos umbrais das portas, quando o anjo queria ceifar a vida dos primogênitos lá no Egito, Senhor, que esse símbolo aconteça aqui na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Eu quero repreender toda ingerência, toda ação do mal, toda ação maligna, tudo aquilo, Senhor, que está querendo travar a vida dos teus filhos. Olha aqui, Satanás, diabo, se você está tentando trazer a destruição, se você está tentando trazer a discórdia, se você está tentando trazer a derrota, se você está tentando trazer a frieza espiritual na vida dos teus filhos, dos filhos do Senhor, na vida dos servos do Senhor desta igreja, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Almas ao Senhor, glorificando o nome dEle, bradando bem forte, exalte o nome do Senhor, diga que Ele é maravilhoso, que Ele é eterno, que Ele é conselheiro, que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, e Ele quem governa a tua casa, a tua família, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.